Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia, esta é a semana que o Senhor preparou para nós. Portanto, nos alegremos nessa semana e neste dia, em nome de Jesus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é por nós. Bom dia, Sol, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja bem. Que Deus te abençoe de maneira abundante, abençoe a nossa semana, que tudo aquilo que nós fizermos, colocarmos as nossas mãos, possa prosperar, que seja uma semana produtiva, que nós não venhamos procrastinar, mas resolver, né? Estamos aí nessa jornada de 52 dias, já passaram-se 13 dias, gente, hoje está completando 13 dias dos 52, então os dias estão avançando, os dias estão acelerando, né? Então cabe a nós fazer a nossa parte para que nesses 52 dias a gente reconstrua cada área das nossas vidas, não deixando absolutamente nada para trás, certo? Então vamos colocar a mão no arado e fazer aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Bom dia, Amandinha, Deus abençoe seu dia. Kátia, bom dia, bom ter você aqui. Catinha, Cleide, bom dia. Vamos orar, meninas? Vamos orar. A Karen também tá aqui. Bom dia, Karen. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a nossa semana. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana de vitória. Amém? Então vamos orar. Hoje nós vamos orar pelas pessoas. Sheila, bom dia. Elaine, bom dia. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar hoje pelas pessoas que sentem medo. Você sabe que o medo, ele paralisa, né? O medo, ele nos estagna. Estagna? Ele nos deixa estagnado. O medo, ele nos deixa estagnado. E você não consegue se mover. E existem pessoas que sentem uns medos aterrorizantes. Bom dia, Ale. Deus abençoe. Tem pessoas que sentem medos aterrorizantes, que não conseguem se mover. E é um espírito maligno, é uma escravidão. A Bíblia fala que no amor, o amor lança fora todo medo. Se eu tô paralisado diante de uma situação amedrontado, a Bíblia diz que o medo pressupõe castigo. Então aquela pessoa fica se sentindo, é como se fosse realmente um castigo, sabe? Vai ficar aqui, e fica em pânico e não consegue reagir. E muitas vezes esse medo, ele não corresponde ao que está acontecendo. É um medo maior do que os fatos. Então nós vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa destruir. Se você tiver medo de avançar, medo de alguma coisa que está te paralisando, o Senhor vai destruir pelo poder do amor. Nós vamos receber o amor do Senhor e esse medo vai ser, esse jugo, né, vai ser quebrado. Então, se você não é essa pessoa, mas clame ao Senhor, né? Digamos que você não é a pessoa que está com medo, mas clame por aquele que está se sentindo amedrontado, porque o medo escraviza, tá bom? Então vamos orar. Pai, diante do Senhor, nós nos apresentamos, primeiro reconhecendo que somos dependentes de Ti, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por aquilo que falamos, pensamos ou deixamos de fazer. Pai, nós estamos num projeto de 52 dias de reconstrução, onde nós estamos trabalhando em áreas das nossas vidas, onde nós estamos, Senhor amado, resolvendo as pendências das nossas vidas, coisas, Pai, que nós deixamos, às vezes por anos parada. Por anos, Senhor, pode ser que alguém tenha deixado de olhar para a sua própria história, mas o Senhor nos convida neste final de ano para olharmos atentamente para aquilo que o Senhor quer que nós façamos e que com coragem, Senhor, o Senhor nos chama para ter coragem de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Pai, então eu quero te pedir que dentro deste projeto o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê força para se mover, que nós venhamos nos mover não, Senhor, na força humana, mas impulsionado pelo Teu Espírito. Sabemos e aprendemos e entendemos, Pai, que o difícil faz parte da nossa tarefa, é a nossa lição de casa fazer aquilo que para nós é difícil, mas quando nós nos movemos, quando nós fazemos, Pai, aquilo que nós temos que fazer, abre as portas para que o Senhor entre e comece a agir no campo do impossível. Então eu sei que tem pessoas que ainda se sentem impedidas, com dificuldades, Pai, de se mover, por alguma razão, Senhor, não consegue fazer aquilo que o Senhor tem chamado, por alguma razão tem sido resistente à Tua voz, por alguma razão, Senhor, não tem conseguido se inclinar, se render à Tua vontade, mas nesta manhã juntas nós clamamos, tem misericórdia de nós, trabalha em nosso coração, Pai, inclina o nosso coração à obediência, inclina o nosso coração à Tua vontade, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos compreender, Senhor, que venha a fazer sentido da nossa mente, porque, Senhor, muitas vezes nós não agimos porque o cenário é tão complexo que nós não conseguimos compreender o Seu trabalhar, porque nós não conseguimos enxergar o Senhor no cenário. Pai, abre os olhos, descortina, Pai, para que as minhas irmãs vejam que o Senhor está mesmo em um cenário complexo, mesmo em um cenário confuso, mesmo num cenário que para ela não é entendível, não está, Senhor amado, claro para ela, ainda que o Senhor não dê clareza minuciosa do que está acontecendo, mas que ela sinta, Pai, porque eu sei que muitas vezes o Senhor não revela a nós o que o Senhor está fazendo no momento, mas se nós sentirmos a Tua presença, se nós recebermos, Senhor, a inspiração do Teu Espírito, nós podemos continuar. Senhor, sozinho nós temos a tendência de parar, sozinho nós temos a tendência de nos amedrontar, sozinho nós temos a tendência de retroceder, mas quando nós temos a convicção que o Senhor está conosco, Senhor, nós somos encorajados, nós somos fortalecidos, nós somos inspirados, Senhor, a continuar, a avançar, a se mover. Então eu te peço nesta manhã, se move, Pai, se move, Senhor, de maneira que nós possamos se perceber. Oh, Senhor, nos dá sensibilidade para perceber a Tua presença. Eu sei que às vezes o Senhor não chega fazendo barulho, mas que nesta brisa suave possamos perceber a Tua presença. Neste perfume sutil nós possamos perceber a Tua presença. Dessa forma tão discreta de agir, Senhor, mas tão profunda, nós possamos identificar a Tua presença. Senhor amado, e que o medo se retire. Senhor, que a insegurança possa se retirar e que a gente possa se mover em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro por essa minha irmã, Senhor, por esse meu irmão que se sente, Pai, paralisado pelo medo. Senhor, não consegue dar um passo, porque tem tanto medo do fracasso, tem tanto medo da doença, tem tanto medo, Senhor amado, de ser abandonado, tem tanto medo de dar errado, tem tanto medo de não conseguir, que não consegue se mover, que não consegue fazer o que precisa ser feito. É um medo que aterroriza, é um medo que aumenta, Senhor, o problema, o evento, a circunstância. Senhor, tem pessoas que se sentem tão amedrontadas, que não saem do lugar, que não conseguem se mover. Pai, se for um espírito maligno que está cercando essa pessoa para invalidar, para, Senhor amado, paralisar, se for um espírito maligno que está cercando essa pessoa, Senhor, para tirar dela um poder de ação, eu repreendo em nome de Jesus toda a influência, toda a sugestão, toda a ameaça do inimigo. Senhor, ele vem ameaçando essa pessoa e ela se sente, Pai, tão fragilizada. É uma ameaça, Senhor, que paralisa a alma. É uma ameaça que paralisa, Senhor, o seu poder de raciocínio. Mas que o poder que o inimigo tem, a influência que ele tem sobre essa pessoa, venha a ser invalidado em nome de Jesus, para que ela tenha condição, Pai, de pensar. Existem pessoas em nosso meio que precisam de condições
condições para pensar, não está conseguindo raciocinar direito, não está conseguindo tomar decisões direito, porque o inimigo tem bombardeado a mente, porque o inimigo tem bombardeado os pensamentos, a linha de raciocínio é interrompida pelo medo, Senhor, a atitude é interrompida pelo medo, mas que nesta manhã esse jugo, essa prisão, essa escravidão, Senhor, possa perder o efeito, e então com liberdade, e então, Senhor, com racionalidade, essa pessoa possa pensar e decidir caminhar em direção ao Senhor, porque eu sei que precisa de uma decisão, mas na pressão ela não está conseguindo, Senhor, na pressão ela não está conseguindo decidir, mas eu te peço, alivia a alma, alivia a pressão, para que então ela decida, Senhor, avançar na sua direção. Pai, te servir não é fácil, te servir, Senhor, é decidir caminhar contigo, a despeito dos riscos, a despeito dos desafios, dos problemas, mas nós nos alegramos porque caminhamos com Deus que tudo pode, nós nos alegramos porque caminhamos com Deus aonde para ti não há impossível, nós nos alegramos, Senhor, porque tu és fiel, e porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Nós nos alegramos, Senhor amado, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor é o socorro bem presente, e que possamos nos sentir assim amparados, protegidos, cuidados por aquele que nos chamou. Eu oro, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão perdendo, Senhor. Ah, Pai amado, a esperança, dê esperança, restitui, Pai, aquilo que o inimigo tem levado, aquilo que o algoz tem ameaçado, aquilo que eles têm se sentido tão prisioneiros da situação, tão abandonados, Pai. O Senhor não abandona um filho, o Senhor não tem filhos preferidos, porque a tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo, foi o mundo que o Senhor amou de tal maneira, ao ponto de enviar o seu único filho. E eu te louvo por esta doação, porque nós não vemos na história nenhum outro Deus que entregou algo por aquele que ama. Os deuses pedem coisas, mas o nosso Deus entregou o seu melhor por nós. Então eu sei que o Senhor ama a todos, e aqueles que se sentem, Senhor, abandonados, achando que o Senhor se esqueceu, achando que não é amado pela luta, pelo problema, pela situação, pela circunstância. Ah, Pai, eu não sei, existem situações que eu desconheço, existem realidades que eu nem imagino, mas eu sei que o Senhor está lá, eu sei que o Senhor chega nessa situação, eu sei que o Senhor interfere nessa situação, porque o Senhor amou o mundo, e não há situação que o Senhor perde, e não há pessoa que o Senhor abandona, porque o Senhor nos escolheu, Pai, o Senhor nos escolheu para amar, e que possamos sentir e se abrir por este amor, para este amor que lança fora todo medo. Nós oramos e te louvamos, te agradecemos por essa semana e pedimos ser conosco, Pai, ser conosco, Deus, nos dê força, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Não deixa, Senhor, nós desperdiçarmos essa semana, mas que possamos remir o tempo, cumprindo ao propósito que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Oramos e te louvamos, certos e convictos, alegres, porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, Keia, Edna, bom dia, Dani, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia e o nosso devocional, e que o Senhor fale conosco nessa manhã, amém? Vou tomar uma aguinha. Você toma água? Se não tomar água, tem que tomar água, gente. Faz parte do projeto da reconstrução. Precisamos estar hidratados, precisamos nutrir o nosso corpo com aquilo que é saudável, né? Com aquilo que é bom, com aquilo que nós precisamos. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com outras coisas, né? Com o externo, e nós não nos preocupamos com o interno. Então que nós possamos nos preocupar com duas coisas como prioridade, né? A nossa vida espiritual, nutrir a nossa vida espiritual. E como que se nutre, né? A vida espiritual.
A vida espiritual é nutrida com a leitura diária da palavra, então como um hábito, sabe? Existem coisas que a gente precisa tornar isso um hábito, precisa tornar disso uma rotina, né? A gente precisa tornar disso uma rotina. Faça chuva ou faça sol, eu vou cumprir com esse meu compromisso. Existem coisas que são compromissos, porque esses compromissos que nós firmamos é o que nos sustenta, sabe? Os compromissos que nós firmamos é o que nos mantém de pé. Porque no dia da dificuldade, nós temos a tendência de ir abrindo mão de coisas. Mas quando a gente se compromete em fazer, independente da situação, nós somos salvos no dia mal. Então, como é que nutre uma vida espiritual? É a leitura diária da palavra. Então, é melhor você ler todos os dias um versículo do que tirar um dia inteiro para ler vários livros da Bíblia. Então, a constância, né, que a gente vem falando. Então, todos os dias eu vou parar e vou meditar. O que é meditar? É ler, e é entrar naquela palavra, é entender aquela palavra, é trazer ela para a vida, é falar como que eu aplico essa palavra na minha vida. Então eu sempre tenho dito que orar, né, você pegar a Bíblia e abrir assim, ó, em qualquer parte da Bíblia, dizendo, fala Senhor, e você abre em qualquer parte da Bíblia. Antes as pessoas tinham esse costume, né? Deus pode falar? Deus pode, mas não é inteligente, entende? Como que é inteligente ouvir o Senhor falar? É estudando. Pensa você na escola, pegando um livro e abrindo numa parte aleatória. Vou pegar o livro de português e vou abrir, o livro ele tem da página 1 à página 200. Eu vou abrir e decidir, abrir na 78. E eu vou querer entender o que está escrito na 78. Não vai conseguir entender, porque teve um antes, né? Teve um acontecimento antes, teve um ensinamento antes, e se eu não consigo pegar o contexto daquilo, fica muito difícil eu compreender a palavra. Então, qual é a forma inteligente de pegar a palavra? Estudar por temas ou estudar por livros, né? Então, eu vou pegar um livro e ali eu vou ler profundamente aquele livro, vou entender qual é o contexto daquilo, e ali eu vou me alimentando da palavra. Então, você pode estudar por livros ou por temas. Vou estudar sobre X tema, que é o meu desafio do momento, né? É assim que eu faço os meus devocionais. Então, eu tenho estudar a palavra para conhecer a palavra e tenho estudar a palavra para se alimentar da palavra, né? Então, como que eu me alimento da palavra? Às vezes eu pego temas, que é o meu desafio do momento, e vou estudar. Eu estou muito ansiosa, então eu vou estudar o que a palavra diz de ansiedade, sobre a ansiedade. E vou orar sobre essa palavra e trazer ela para minha vida. E isso me alimenta. A oração me alimenta. É o falar com Deus, é o ter contato diário. E o jejum alimenta o meu espírito, mortifica a minha carne e alimenta o meu espírito. Da mesma forma, o meu corpo físico, né? A comida me alimenta, a água me nutre e o sono me fortalece. Então nós precisamos ter esses três princípios, tanto na parte espiritual como na parte natural. Senhor, eu preciso dormir bem, porque se eu não durmo bem, a minha linha de raciocínio não funciona. Sabe? Quando você não dorme bem, você não tem o poder de raciocínio na sua totalidade. Você tem um raciocínio lento, você é difícil de perceber as coisas, porque não dorme bem, a mente não está descansada. E aí o salmista diz que ele deitava e ele pegava no sono, porque ele tinha a convicção que o sustento dele, o cuidado dele, a proteção dele vinha do Senhor. Então nós temos que orar e falar, Senhor, eu quero ter o sono do justo, que a palavra diz, né? E dormir e descansar, porque se eu não descanso, às vezes o inimigo... Enfim, vamos continuar falando. Tem coisas que não estão programadas, mas o Senhor quer que a gente compreenda. Às vezes, a gente não dorme por uma interferência do inimigo, porque ele sabe que essa é a forma mais fácil de nos cansar. E aí você não dorme, você não descansa, aí você passa o dia lento,
Você passa um dia se arrastando, você passa um dia sem produzir e você não sabe por quê. Nossa, mas meu dia hoje não rendeu. Mas é porque você teve insônia, você não conseguiu dormir. Então a vida vai passando diante de você, porque as coisas não acontecem à noite. A noite é o Senhor trabalhando por nós, né? A Bíblia fala que a palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto nós descansamos, o nosso Pai trabalha. Então a hora de eu descansar, eu estou acordada, eu estou preocupada, eu estou colocando a minha mente pensando, meu pensamento acelerado, eu não consigo descansar. Na hora que eu tenho que levantar para trabalhar, como que eu tô? Sonolenta, cansada, desalentada, e é um dia improdutivo. Se você está trabalhando para reconstrução, você precisa estar disposto. Nós precisamos estar disposta, com poder de raciocínio, decisão rápida, entendendo o que está acontecendo, sem água também, sabia? Se você não toma água, uma pessoa desnutrida é uma pessoa mais lenta, com poder de raciocínio baixo. E a alimentação também, porque compromete, né, a nossa performance. Então, ore sobre a sua forma de viver. Porque viver com Cristo é uma cultura. Eu tenho que aprender, Senhor, como eu devo viver? Qual é a forma que o Senhor quer que eu viva? O meu levantar, o meu deitar, o meu andar está de acordo com aquilo que eu preciso fazer para cumprir o teu propósito, porque o Senhor nos chamou, cada um de nós, para cumprir algo, para fazer algo, entende? E o inimigo, ele vai fazer, ele é astuto. O que é astúcia? Astúcia é alguém que vai trabalhando ali pras beiradas, alguém que ele vai procurando uma forma de destruir alguém. O inimigo, ele não vai se apresentar a nós com 2 chifres e dizendo, vou destruir você se você for por esse caminho, porque se ele fizer isso, nós vamos recuar deste caminho, nós vamos reconsiderar a nossa rota. Então ele vai trabalhar com astúcia, de uma maneira minuciosa, de uma maneira quase imperceptível, e ele vai colocando um negocinho ali, um negocinho aqui que a gente não percebe. E o fato da gente não perceber, a gente vai deixando aquilo se prolongar. Mas quando eu entendo, eu preciso mudar de posição. Foi a nossa postagem, né? Por que as pessoas fogem do autoconhecimento? Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque se eu sei aonde eu tenho errado, onde eu tenho que melhorar, o que eu preciso fazer, quais são as posturas que eu preciso ter, se eu entendo isso, eu preciso me posicionar diante disso. A liberdade, ele vem pela verdade, pela verdade das minhas ações, da minha conduta, do meu posicionamento. E quando eu estou diante da verdade, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso tomar uma decisão. E na nossa vida diária é assim. O Senhor, ele não só nos chama para tomar posições na nossa vida espiritual, o Senhor também nos chama, e principalmente para tomar decisões na nossa vida natural. Porque é a mudança de comportamento, é a minha resposta perante as situações que vai atrair a transformação. E aí, às vezes, nós tomamos o cálice do inimigo, né? Nós fazemos todos os dias o que ele quer que a gente faça e espera viver o milagre. Então, que o Senhor revele a mim e a você aquilo que nós precisamos mudar, o caminho que nós precisamos tomar para fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Eu quero deixar uma palavra para a sua reflexão lá em Êxodo. Nós vamos falar como Moisés, ele nasceu. Nós falamos a semana passada, né, de quando ele chegou para libertar o povo. Então nós vamos voltar. Tá vendo como é importante a gente ler um livro desde o começo, né? Porque tem histórias antes, né? E nós começamos a falar, e eu falo sempre sobre o povo de Israel, né, que foi tirado do Egito. O Senhor levantou Moisés. Mas como foi a chegada de Moisés até que ele se levantasse para ser o grande libertador? E tá aqui em Êxodo, nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 15, e depois a gente vai para o capítulo 2, tá? O 15 diz assim, ó, o rei do Egito ordenou, olha só, o povo
José morreu, lembra que eu contei isso pra vocês? José morreu, o povo era muito numeroso. O rei, esse rei aqui, ele não conhecia, não tinha vínculo nenhum com José. E aí ele percebeu que o povo estava grande demais. E ele falou, esse povo vai dar problema pra gente. Então ele deu uma ordem para as parteiras. Ele disse assim, ó, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, e verifiquem se é menino. Se for, mate-o. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mate. Se for menina, deixe viver. Essa foi a ordem que o rei deu para as parteiras. Esse povo está muito numeroso e estão crescendo demais, e o inimigo sugestionou essa estratégia. Essa estratégia ela não veio da cabeça de Faraó. Foi uma sugestão do inimigo. Mate todos os meninos. Se for menina, deixe viver. Mas se for menino, mate. O que as parteiras fizeram? Elas temeram ao Senhor e não cumpriram o que o rei disse. E ela falou assim, não, impossível, eu não vou fazer isso. Por temor a Deus, eu não vou fazer isso. E aí o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos nascer? E responderam as parteiras, elas falaram assim, a gente não pode falar que a gente deixou os meninos nascerem. A gente precisa falar alguma coisa aqui pro rei. O que elas disseram? As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes da gente chegar. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se tornou cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, eles concedeu que tivessem as próprias famílias. Deus protege aquele que teme a ele. Olha a palavra, visto que as parteiras temeram a Deus, o Senhor concedeu que elas tivessem as suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A estratégia do rei inicial, que era matar os meninos no ventre, não deu certo. E qual foi a ordem do Senhor? Do rei? Então pegue os meninos e joguem no rio. Num rio extremamente perigoso, porque tinha crocodilos. Um rio que era um rio forte, né? Um rio de, sabe aquelas correntes bem fortes, assim, de água? Então, certamente, as crianças morreriam, elas não tinham como se salvar. Então, a ordem do rei eu não quero que nenhum menino recém-nascido fique vivo, eu quero que mate. Você lembra dessa ordem na Bíblia em outro momento? Foi quando Jesus estava para nascer, né? Quando Jesus nasceu. Então a ordem do rei era: todas as crianças devem morrer, porque ele entendeu ali que nasceu alguém que ia ameaçar o seu trono. E olha que interessante, né? Todas as pessoas que têm um nascimento difícil, todas as pessoas que o inimigo tenta matar no ventre da mãe, todas as crianças, todas as pessoas todos os indivíduos que sofrem muito ainda na sua infância, ainda na sua, né, ainda quanto bebê, que você vê assim, é inocente, e aí a pessoa que passa por isso, ela fala assim, meu Deus, mas eu era só uma criança, por que tanta crueldade, né? Eu era só um bebê, eu era só uma criança, por que fizeram isso comigo? Eu não sei se já ouviu alguém dizer isso, mas são histórias tão doloridas, né? De mães que tentaram abortar, mães que rejeitaram, crianças que foram abandonadas, rejeitadas, ainda nos seus primeiros dias de vida, e aí depois de adulto, quando olha para trás, ela fala assim, mas por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu precisei passar por tudo isso? Eu era só uma criança. Quando a gente lê aqui a ordem do rei,
para essas, eram só crianças, mas eram só crianças que, dentre elas, tinha crianças que ameaçavam o rei, que ameaçavam o projeto do inimigo. Existem pessoas que o inimigo trama na sua vida desde a sua gestação, desde o momento em que ela está sendo gerada. O inimigo tenta, porque ele sente o cheiro de libertador. Ele fala assim, essa pessoa ela vai me dar problema futuramente. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sinto o cheiro de problema. Eu não sei o que é essa pessoa, porque o inimigo ele não sabe qual é o projeto de Deus para nós, mas ele sente cheiro daquele que tem projeto de Deus. E ele investe pesado para matar, para destruir, para sentenciar aquele que tem projeto de Deus. Quando o Senhor falou assim, eu vou me levantar por esse povo, eu vou começar a trabalhar, porque o Senhor não chega, nós achamos que o Senhor chega na hora em que nós clamamos. O Senhor já está trabalhando ao nosso favor, antes mesmo de nós clamarmos. E o Senhor, já sabendo da necessidade do povo, dentro do projeto de Deus, já estava enviar o libertador. O inimigo ele percebe que está ao nosso derredor, e quando ele percebeu tem movimento no céu, o inimigo percebe quando tem movimento no céu, e ele fala assim, vou atrapalhar o movimento de Deus. E o que ele faz? Ele investe naquele que tem apontamento de que é alguém especial para um projeto de Deus. E a ordem aqui foi mate, massacre, destrua. E quantas pessoas não se sentem assim, né? Olha para sua história, olha para o tempo em que foi gerado, olha para sua história familiar e fala assim, foi massacre o que fizeram comigo. Era melhor que tivessem mesmo tirado a minha vida. Era melhor que tivessem mesmo me doado. Era melhor que tivessem mesmo me abandonado, porque foi massacre o que fizeram comigo. É injusto, não faz sentido. Mas os planos do inimigo é injusto, não faz sentido, é massacre, é cruel. Porém, nós temos que é aquele que nos protege. Mesmo em cenários tão caóticos, ele coloca as mãos dele e cuida de nós. Olha o que está no capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Vamos parar aqui, ó. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Uma mulher, um casal, tiveram um filho. No meio deste cenário, no meio deste caos, eles tiveram um filho no momento em que a ordem era, a parteira deixou nascer, não deu tempo da parteira chegar, sei lá o que aconteceu, então eu quero, soldados, que vocês peguem todos os meninos dos hebreus e lancem no rio Nilo. Aonde vocês verem um bebê recém-nascido deste povo, é para vocês tomarem dos braços da mãe e jogar no rio Nilo. Só que este casal que teve esse bebê dentro deste cenário, o que eles fizeram? Eles esconderam por 3 meses. O Senhor, ele nos esconde quando o inimigo procura nos matar. Por que que eu não morri? Por que que o que aconteceu aqui? Porque eu tinha tudo, a minha vida estava por um fio. Eu tinha tudo e às vezes a gente até prefere mesmo, né? Por que que aconteceu? Por que que isso foi adiante? Seria melhor se tivesse sido interrompido. Não foi interrompido porque foi escondido por Deus. O Senhor esconde. Eu fico pensando como que essa mãe, como que esse pai conseguiu esconder essa criança por 3 meses, porque criança chora. Tem movimento diferente numa casa que tem criança. Lá não era casas como em fortalezas que ninguém via, eram lugares, barracas, eles se acampavam, eu não sei como eles moravam, mas não era um lugar tão protegido assim para que ninguém percebesse que lá tem uma criança. Mas eu não sei como eles fizeram, a Bíblia não conta como eles fizeram, mas ela escondeu por 3 meses, aquela criança, ela foi escondida, protegida.
Se a sua infância foi difícil, se a sua gestação foi difícil, se tudo que queriam era te matar, e às vezes essa ameaça de morte, ela não vem de muito longe, ela vem de dentro de casa, ela vem de quem mais nós amamos, ela vem muito perto de nós, e não é porque quem está perto de nós nos odeia, mas é porque está sob influência do inimigo, porque o inimigo quer destruir o projeto do Senhor. Uma pessoa que o Senhor escolheu para trazer libertação, porque eu não sei se você sabe, mas o Senhor escolhe pessoas para levar libertação para povo, para família, para nação. O Senhor levanta pessoas. Uma pessoa que foi escolhida para levar libertação, para quebrar ciclo dentro de família, para quebrar herança hereditária, para quebrar planos do inimigo. Essa pessoa, ela é perseguida de perto pelo inimigo, desde a sua formação, ela é perseguida de perto. Uma pessoa que o Senhor chamou para fazer uma libertação para um povo, ela é perseguida de perto. Mas, a despeito das perseguições, tem a proteção. A despeito da dificuldade, tem a proteção. Se você fazer uma retrospectiva na sua história, você vai ver o cuidado do Senhor, você vai ver a proteção do Senhor, você vai ver o Senhor te guardando, te poupando, afofando situações que eram para te matar, e você diz assim: eu não sei como eu suportei, eu não sei como eu venci, eu não sei como aconteceu, eu não sei como atravessou, eu não sei como eu sobrevivi. Foi o Senhor que te protegeu. Foi o Senhor que te protegeu em todo o caminho. Você é um improvável. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Nós somos improváveis. Quando o Senhor chama alguém, essa pessoa para o mundo, para a ordem natural, torna-se alguém improvável. Não tem como. Pela história dela, não tem como ela se levantar. Ela vai ficar sentenciada aí para sempre. Não tem como, porque olha a história dele. Olha a história dela. Não vai vingar. Não vai dar certo. Mas quando o Senhor chama alguém, ele se responsabiliza e ele guarda. E aí, depois de 3 meses, não tinha mais jeito. Porque existem coisas que o Senhor, ele vai... o risco está ao redor, né? Mas existem, até um certo momento, você só sente ameaça do risco. Você não está exposto ainda. E aí chega um momento que não tem mais como esconder. Tem que expor. Tem que ir para a batalha, tem que colocar a cara em jogo, e é o que nós estamos fazendo nesses 52 dias de reconstrução. Existem momentos que nós ficamos atrás dos muros, se escondendo, tudo destruído, e a gente atrás se escondendo, e a gente atrás querendo proteção, mas tem uma hora que não dá para se esconder mais, e tem que se expor, e tem que falar: inimigo, o Senhor me chamou e eu estou aqui. E eu vou cumprir a vontade do meu Pai. A Dani colocou assim: sim, nem era para eu estar aqui, mas o Senhor com a sua mão me guardou. Os improváveis de Deus, os improváveis do Senhor. O Senhor protege aquele que é improvável. E olha o que aconteceu, quando já não podia mais escondê-lo. Olha o que ela fez. Pegou um cesto feito de junco, vedou com pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. Olha isso, você pegar os seus sonhos, os seus projetos, o que é precioso para você, o seu filho, e falar: eu não posso mais proteger. Nada que eu faça mais vai mudar esse cenário. Então eu preciso deixar agora. Eu guardei enquanto eu pude. Eu me protegi enquanto eu pude. Eu protegi os meus sonhos enquanto eu pude. Eu fiquei escondida enquanto eu pude. Eu escondi enquanto eu pude. Mas chegou a hora de eu expor. Chegou a hora de eu colocar. Mas é perigoso. É o rio Nilo. Tem crocodilo. Pode levar. É uma criança, você colocou ele num cesto, qual é a chance disso dar certo? Eu não sei, chega uma hora que a gente precisa se expor
ao risco. Porque fazer de tudo para cuidar de nós, às vezes não funciona. A gente tenta se proteger, a gente tenta se resguardar. Eu não vou tocar nesse assunto porque esse assunto ele é perigoso. Eu não vou reconstruir essa área porque essa área é perigosa. Eu não vou me posicionar porque me posicionar é perigoso. Olha só o que ela fez. Ela pegou o menino e disse: eu fiz até onde eu pude. Eu fui até onde eu pude, mas agora eu não posso mais. Então, pela fé, eu vou lançar este menino na margem do rio. Não é lá o lugar da morte, mas aquele que crê em Deus, no lugar da morte tem vida. Para aquele que crê em Deus, no lugar que era morte, o Senhor traz vida. E aí, sabe o que ela fez? Ela colocou lá. A menina ficou de olho, a irmã ficou de olho. E eu na minha mente, assim, sabe, essa mulher, a mãe de Moisés, que se chama Joquebede, na minha concepção, ela foi para casa e ela dobrou o joelho e ela foi orar. E ela falou: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu fui até o meu limite. Eu fui até onde eu pude ir. Eu não tenho mais o que fazer. Mas o Senhor, o meu Deus, o Senhor pode. Se o Senhor me deu, se o Senhor me ajudou a proteger até aqui, o Senhor vai guardar. E aí sabe o que acontece? A filha de Faraó, a filha daquele que tinha liberado a sentença, desceu na mesma hora ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, olha isso, gente. A filha do homem que mandou a sentença. Na hora que Moisés estava no rio, ela chega. E as suas criadas andando, todo mundo ali num dia normal. E de repente ela viu um cesto. E ela falou: vai lá, pega, eu quero ver o que é. E quando ela abriu, ela viu o menino chorando. E ficou com pena do menino. Este menino é dos hebreus, ela diz. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. Olha isso, a irmã do menino se aproximou e perguntou para a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha a estratégia. Aí ela disse: quero. E a moça foi chamar quem? A mãe do menino. Olha que caminho. A mãe Joquebede falou assim: eu guardei por 3 meses, não posso guardar mais, vou ter que colocar no lugar da morte, vou ter que colocar no lugar do perigo, eu vou ter que expor, eu escondi, mas agora eu vou ter que expor. Quando ela expõe, deixa a menina lá, a irmã ficou lá, vigiando para saber o que aconteceria, para dar notícia. Ela achou que ela estava vigiando, mas ali já fazia parte de uma estratégia do Senhor. Naquela mesma hora que a criança está no rio, a filha do homem que mandou jogar a criança, ela sabia do que se tratava. Ela sabia que aquela criança estava ali por uma ordem do próprio pai, mas o coração dela se inclinou. O coração dela foi movido por compaixão. Aí Miriam chegou e falou assim: olha, esse menino é dos hebreus. Aí ela falou assim: então, eu tava vendo, eu também acho que é dos hebreus, porque tem uma ordem que o recém-nascido não pode ficar. Esse menino, ele foi cuidado até aqui e alguém não conseguiu mais e teve que expor. Ela falou assim: então, eu tenho uma sugestão para você. Tem um monte de mulher hebreia aí que tá com leite porque não teve nem condições de amamentar o filho. Quer que eu chame uma pra você? Quer que eu peça pra alguém não só amamentar, mas criar, mas cuidar? E aquele que deu a ordem patrocinou o libertador. Olha só o que o Senhor faz. Aquele que deu uma ordem de matar foi aquele que teve que patrocinar Moisés, porque olha qual é a ordem. Quando Miriam dá a sugestão, ela aceita, ela disse: quero. E a moça foi chamar quem? Joquebede, a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente para mim e eu pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou para a casa de Faraó, que o adotou como o seu próprio filho, e deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Olha o que Deus faz.
O Senhor, ele transforma a maldição em bênção. Se Joquebede ficasse em casa amaldiçoando o dia em que ela gerou, o dia em que ela concebeu a Moisés, se ela ficasse em casa dizendo por que o Senhor deixou eu ter, porque às vezes a gente entra nessa pilha, né, e eu não julgo quem faz isso não, gente, porque às vezes a nossa dor, ela é tão grande que a gente não compreende, e a gente entra nessa pilha de reclamar, de amaldiçoar o dia do nascimento, de dizer, eu não deveria ter nascido, eu não deveria, eu não sei o que lá, mas ao invés de Joquebede ficar amaldiçoando, olhando para o cenário com maldição, com palavras, com ressentimento, ela falou, Senhor, eu sei que tu podes. O nome dela, essa história está em Hebreus, dizendo que pela fé Moisés, ele foi sustentado. Pela fé Moisés foi livre da morte. Pela fé aconteceu o nascimento e a sobrevivência de Moisés. Porque era improvável, porque era impossível, porque não tinha a menor condição, porque o cenário era de morte. O inimigo preparou um cenário para destruir Moisés, para acabar com a vida de Moisés. Ele não deveria estar ali. E se ele tivesse, era para ele ser um traumatizado. Né? O inimigo queria o quê? Traumatizar. Lembrar que ele não deveria estar aqui. Se você for continuar lendo a história de Moisés, você vai ver que Moisés, ele foge. Ele foge da casa de Faraó. No momento em que ele fala assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Quando o Senhor nos chama, a gente se sente um improvável e a gente fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Qual é a chance? Qual é a chance de eu conseguir mudar alguma coisa dentro desse cenário? Qual é a chance logo eu, dentro dessa família aqui, ó, quebrar esse ciclo, quebrar essa maldição, se levantar, ser chamado por Deus? Qual é a chance? Não tem chance, porque eu não tenho capacidade, porque as dores, os meus traumas, o que eu vivi, a minha história, parece que tira as minhas forças, eu não sou capaz de romper. Mas o Senhor hoje, Ele está nos dizendo que existem coisas que Ele nos poupou, que existem momentos em nossa história que Ele nos protegeu. E que sim, a gente não entende pela nossa humanidade, a nossa história. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas por que isso aconteceu comigo? Só que o Senhor está dizendo assim para você, chegou a hora de você parar de se esconder e se expor. Chegou a hora de você andar pela fé. A caminhada de Moisés era uma caminhada que precisava exercer fé. Alguém que teve desde a sua geração uma vida desafiadora. É uma pessoa que não pode andar pelo que vê. É uma pessoa que precisa andar pelo que crê. Porque se você for andar por aquilo que você enxerga, você para. Porque as dores, elas são incontáveis. Mas você precisa enxergar além do que o cenário te mostra. Todo libertador, todo aquele que o Senhor chamou para romper uma história, todo aquele que o Senhor chamou para mudar uma situação, para levar transformação para uma família, para levar transformação para uma história, para um povo, essa pessoa ela vai ser agredida, violentada, traumatizada, desde a sua geração, desde o momento que está sendo gerado. Porque essa pessoa é uma ameaça para o inferno. É como se o inferno inteiro se levantasse para destruir essa pessoa. Foi assim com Jesus. Foi assim com José. Deus tinha com ele um projeto tão poderoso que que aconteceu? Foi vendido pelos seus irmãos. Hostilidade dentro da própria família. Hostilidade dentro da própria família é a hostilidade mais cruel que tem, porque dilacera a alma, porque é quem você quer, é quem você ama, né? Poxa, mas eu amo, e qual é a resposta de amor que eu tenho? Hostilidade. Eu só queria ser amada, e qual é a resposta que eu tenho? Hostilidade. Quando o Senhor chama alguém para uma grande obra, para romper o ciclo, para acabar com o fim do domínio de Satanás, Ele vai levantar uma pessoa. Ele vai levantar uma pessoa. E essa pessoa,
ela é a pessoa que sofre mais do que as demais. Olha que beleza. A gente sofre mais do que os demais. Porém, o Senhor sustenta. O Senhor protege e o Senhor guarda. Não se sinta vítima da sua história. Se sinta vitorioso. Olhe para a sua história e fala, eu venci. Ressignifica o seu passado. Ao invés de você olhar para trás e sentir uma vítima, um coitado. Ai, mas olha o que eu passei. Mas olha quem eu sou. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não sabia, mas era a tua mão. Obrigado, eu não sabia, mas era o Senhor me protegendo. Eu não sabia, mas se eu tô aqui é porque o Senhor tem algo na minha vida e eu não vou me esconder mais. Eu vou me expor. E eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para minha vida. Para reconstruir, tem que se expor. Muita gente querendo ficar escondido ainda. Moisés foi escondido por um período. E quando a gente se esconde mais do que deve, fica tudo em ruínas. Então se expõe, começa a andar pela fé. E se expor não é se expor naturalmente, é andar pela fé. Andar pela fé é meio doido, né? Porque você fala assim, mas como que eu... Não faz sentido. Mas eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Que o Senhor te dê clareza, entendimento e que você saia deste lugar de esconderijo para um lugar de realização. Neemias, ele estava lá no palácio do rei, mas lá era o lugar da proteção, lá era o lugar do seu esconderijo, ele estava bem lá, mas para reconstruir ele teve que sair de lá e lidar de frente com os seus inimigos. Às vezes a gente precisa lidar de frente com aquilo que nos aflige, nos afronta, nos amedronta. Né? Existem coisas que nos amedrontam e a gente tem que lidar de frente, não dá para fugir. Existem coisas que não dá mais para fugir. Que o Senhor continue nos ajudando a vencer, em nome de Jesus. Andar pela fé não é ver solução, não ver saída e continuar andando. É isso mesmo, Pam. É isso mesmo. A Pamela colocou aqui, andar pela fé não é que você vê solução, é que você continua confiando, mesmo que aos seus olhos naturais não exista saída. Mas nosso Senhor, Ele abre caminhos aonde não tem. Quando que Joquebede podia imaginar que ela ficaria com Moisés e ainda aquele que ameaçou matá-lo iria patrociná-lo, porque a filha de Faraó disse, eu ainda pago um salário para você cuidar de Moisés. O caminho do Senhor, gente, ele é incomparável. Só confia, porque Ele não vai nos deixar morrer. Amém? Beijo, Deus abençoe e até amanhã às 7h01.